Boa noite. Marcos 1:21 começa dizendo: Eles foram para Cafarnaum. Mas de onde vinha Jesus? Essa é a nossa quarta mensagem no livro de Marcos. Lucas e Arthur compartilharam conosco do versículo 1 ao versículo 20 nos últimos 3 domingos. No versículo 4, nós vimos que João Batista estava no deserto da Judéia, e ali no Rio Jordão ele fazia um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Pessoas reconheciam que eram pecadoras e carentes do perdão de Deus. Sua mensagem, a mensagem de João Batista, era a seguinte: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Isso é Marcos 1, de 7 a 8. E esse mais poderoso veio, inclusive para ser batizado por João Batista, não porque ele tinha pecado, mas porque João e Jesus tinham que cumprir toda a justiça, segundo escreve Mateus no capítulo 3, versículo 20 do seu evangelho. Mateus, ele se preocupou muito mais do que Marcos em mostrar como ações de Jesus foram profetizadas pelos antigos profetas. E dali do Jordão, o texto diz no versículo 12 de Marcos 1 que o Espírito impeliu Jesus para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás. No deserto, Jesus foi para Galiléia. Lá, ele mostrava as boas novas de Deus. Ele proclamava as boas novas de Deus. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Com a chegada de Jesus, o reino de Deus foi inaugurado. Ele ainda não existe como um dia existirá, mas ele já está presente. E para participar desse reino, é necessário que as pessoas entendam que são pecadoras e precisam crer em Jesus Cristo. Para Marcos, Jesus é tanto o alvo como o caminho dessas boas novas. Uma frase que eu li ontem e me chamou a atenção foi essa: Cristo veio nem tanto para pregar o evangelho, mas para que houvesse um evangelho para ser pregado. Robert William Dale, ele era britânico e líder na igreja congregacional no século XIX. Não confunda aqui com a igreja congregação, a igreja congregação cristã do Brasil. E essa frase ela é interessante porque enfatiza que sem Cristo não haveria um evangelho para ser pregado. Evangelho é o mesmo que boas novas. Mas é verdade também que apesar de Jesus ser a própria essência do evangelho, ele também veio para pregar ou anunciar essas boas novas. Que boas novas são essas? Quando reconhecemos que somos pecadores e aceitamos o valor substitutivo da morte de Jesus por causa dos nossos pecados. Quando entendemos e depositamos fé na ressurreição dele, que autenticava a sua mensagem, a mensagem de Cristo. E nos dá essa mensagem, essa ressurreição nos dá uma esperança de vida. Quando cremos nisso, nós nos tornamos participantes do reino de Deus e ganhamos de presente a vida eterna ao lado de Deus. É somente quando cremos em Jesus que desfrutamos plenamente do perdão dos nossos pecados. Somente aí é que somos capazes de viver eternamente com Deus, que é santo e odeia o pecado. É na Galileia, ali em cima no nosso mapa, que Jesus chama os primeiros 4 discípulos, Simão e o seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles eram pescadores de peixes, mas Jesus, a partir daquele ponto, começa a ensiná-los para serem pescadores de homens, pescadores de gente. Aliás, é uma expressão que já era utilizada por filósofos da época.
Isso é o que nós geralmente chamamos de discipulado. Discipulado é o processo de auxiliarmos um irmão ou uma irmã em Cristo para conhecer mais quem verdadeiramente é Deus e qual a relação dele conosco. É ajudá-los a buscar a maturidade. Não somente saber sobre Deus, mas viver para Deus. Marcos foca bastante nesse tema, discipulado. No trecho que quero enfatizar nosso tempo hoje de noite, Marcos 1, 21 a 28, Marcos escreve que, de novo, eles foram para Cafarnaum. Eles foram. A ideia de Marcos nesse trecho, do versículo 21 a 28, é mostrar que os discípulos de Jesus precisavam conhecer quem Jesus era. Aqui, em especial, a singularidade do seu ensino e da sua autoridade. Não é por menos que essa série de mensagens no Evangelho de Marcos nós chamamos de a identidade do servo de Deus. E era tão necessário que os discípulos de Jesus daquela época soubessem quem ele era, quanto é necessário hoje que nós saibamos quem Jesus é. Hoje. O alvo da nossa fé deve ser o Jesus bíblico, não um Jesus qualquer. E com isso em mente, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, desfrutar da Tua palavra com bastante liberdade e aprender dela, saber quem é Cristo, o único e exclusivo Salvador que todo mundo tem. Que todo mundo disposto a depositar essa fé possa crer e então participar dessa vida eterna, participar do reino do nosso Senhor Jesus. Nos ajude, esteja conosco, nos abençoando, me dê condições de ser claro e apresentar fielmente a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 1, 21 diz: Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, como eu tenho enfatizado, ele começa por dizer que o grupo todo, eles foram. Jesus mais os seus discípulos são os que foram para Cafarnaum. Cafarnaum está ali em cima, perto do Mar da Galileia. Era uma cidade, um assentamento de no máximo 10 mil pessoas. Ficava às margens do Mar da Galileia e ele era suficientemente importante para Roma, capital do império, para que deixasse algumas tropas ali. Cafarnaum significa Vila de Naum ou Vila da Consolação. Ali também tinha um posto alfandegário e até um oficial do rei morava em Cafarnaum. Isso é relatado em João, capítulo 4, versículo 46. Cafarnaum foi a cidade em que Jesus morou depois de Nazaré. Vejam, Mateus 4,13 diz: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus foi para a sinagoga. Somente Jesus? Não. E como eu sei disso? Porque o versículo 29, que vai ser o início do alvo do nosso estudo na próxima semana, traz com mais detalhes. A gente vai tratar com mais detalhes o próximo trecho, mas diz: logo que saíram, está no plural. Eles saíram. Então, quer dizer, eles foram, o conjunto, o grupo foi para Cafarnaum, mas quem entrou, o texto está enfatizando agora em Jesus, mas o grupo entrou na sinagoga. Aliás, o que é uma sinagoga? A sinagoga era um lugar de adoração e ensino informal do povo judeu. De fato, sinagoga significa um ajuntamento de pessoas ou uma reunião de pessoas. Essas reuniões aconteciam primariamente no dia do descanso judeu, no sábado. Não se sabe ao certo quando as sinagogas começaram. Alguns dizem, mas sem base arqueológica, que elas começaram na época do cativeiro babilônico, quando o primeiro templo foi destruído e o povo sentia necessidade de juntos adorar a Deus. Segundo a enciclopédia da Bíblia Baker, o primeiro registro de uma sinagoga vem do Egito no século III, antes de Cristo. Isso significa então mais ou menos 2 séculos depois do cativeiro babilônico. Mas na época de Jesus havia diversas sinagogas, e elas estavam espalhadas pela região do Mediterrâneo.
Cada uma delas era chefiada por uma pessoa que se responsabilizava, ela era responsável pela biblioteca, pela adoração na sinagoga e pela organização do ensino, que era basicamente a leitura da Bíblia hebraica e a interpretação da leitura. Foi esse chefe da sinagoga que autorizou Jesus a ensinar. E que acerto, hein? Por quê? O texto diz que o povo ficou admirado, ou que ficava maravilhado com o ensino de Jesus. Com a mesma autoridade que ele havia convocado os seus discípulos, agora ele ensinava na sinagoga. E essa palavra, como está na nova versão transformadora, admirado ou maravilhado na NVI, na revista atualizada, foi a tradução para o português de um verbo grego que tem o sentido de perder o fôlego. Quando a gente fica maravilhado a ponto de... Nossa! Mas isso, por que isso? Porque Jesus era bonito? Não é o que o texto diz. Porque Jesus era vistoso? Também não é o que o texto diz. As pessoas perderam o fôlego, ficaram atônitas com o que ouviram do ensino de Jesus. Era porque Jesus ensinava, como diz o texto, como alguém que tem autoridade. Porque ele falava com verdadeira autoridade. Marcos não nos diz precisamente qual o aspecto, o detalhe do ensino de Jesus que exibia autoridade. O que ele faz é mostrar que existia um contraste muito claro do ensino de Jesus com o ensino dos mestres da lei. As antigas traduções diziam os escribas. Todos aqui já tivemos professores. Eu já tive muitos. Alguns foram ruins. A maioria normal, sem muito destaque. Poucos foram fantásticos. E o professor que eu tenho em mais autoestima, ele faleceu em 2014, ironicamente, no Dia dos Professores. E o que destacava ele dos demais? Ele conhecia o conteúdo do seu ensino profundamente. Ele não era somente uma pessoa informada que passava adiante informações. Era uma pessoa que materializava aquilo que conhecia. Era uma pessoa que, além de ensinar com profundo conhecimento, testemunhava com a sua própria vida o significado da maturidade cristã. Os mestres da lei eram considerados experts da Bíblia, mas uma coisa é ensinar sobre Deus e outra coisa é ensinar da parte de Deus. Uma coisa é ter autoridade baseado na tradição dos anciãos. Outra coisa é receber a autoridade direto do Pai que está nos céus. Uma coisa é fazer afirmações teológicas e os mestres da lei eram eloquentes nisso. Outra coisa é evidenciar a autoridade. Neste caso, a autoridade dada, outorgada pelo próprio Deus, a ponto de expulsar demônios com uma simples ordem, como a gente vai ver agora. E também vamos ver na próxima semana. Justo naquele momento, Marcos 1:23, isto é, quando Jesus ensinava na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Como? Um espírito imundo. Então é verdade que uma pessoa pode ficar possessa? James Brooks, um teólogo que escreveu um comentário sobre o livro de Marcos, ele diz que por mais difícil que seja o conteúdo de que é demoníaco para a maioria das pessoas hoje em dia, ele não pode ser tratado satisfatoriamente como uma explicação primitiva para vários tipos de doenças físicas e psicológicas. Em outras palavras, as tentativas de pessoas ignorarem ou menosprezarem as histórias bíblicas de que as pessoas podem ficar possessas não pode ser justificado por doenças, sejam elas físicas ou psicológicas. Marcos gosta de dizer espírito imundo. Imundo aqui indica o que é contaminado, poluído, que de uma perspectiva judaica equivale a ímpio. Ele usa essa expressão 11 vezes no seu livro, mas também usa em outras ocasiões a palavra demônio, 13 vezes. Esse homem, tomado por um espírito maligno, ele grita: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?
Sei quem tu és, o Santo de Deus. É notório como os demônios, em contraste com o povo, sabia precisamente quem era Jesus. E eu não me refiro somente a este caso, na semana que vem, já estou dizendo sobre ela algumas vezes aqui. Por exemplo, nós vamos ver no versículo 34, escrito: também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Para vocês terem uma noção, até os discípulos de Jesus eram lentos para perceberem plenamente quem era Jesus. De fato, somente na crucificação foi que um ser humano afirmou Jesus como Filho de Deus. Sabem quem foi? Não foi um discípulo. Também não foi a mãe de Jesus. Em Marcos 15:39, diz que foi um centurião, um militar romano. Ele disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aqui, o demônio sabia que Jesus não era um mero exorcista, mas sim um ungido de Deus, que veio para destruir as artimanhas e o império de Satanás. Jesus é o Santo de Deus, o homem puro, sem pecado, sem mácula, aqui em contraste com o imundo do espírito maligno. O demônio conhecia o caráter e a identidade de Jesus. Ele sabia muito bem a razão pela qual as pessoas ficaram admiradas quando Jesus ensinou. Ele sabia com detalhes o porquê daquela autoridade que Jesus tinha. O demônio, o espírito imundo, reconhecia tanto a humanidade de Jesus quando disse Jesus de Nazaré, quanto a divindade de Jesus quando disse o Santo de Deus. Mas por que o texto parece mostrar que havia mais de um demônio? Perceba, olha o que diz, olha os verbos, os pronomes. O que queres conosco? Vieste para nos destruir? Quantos demônios tinha esse indivíduo em possessão? Aqui existem duas respostas possíveis. Talvez essas duas mais comuns, a primeira mais comum do que a segunda, é que o espírito imundo, ele fala em nome do seu reino satânico. Ele é o primeiro que dá a cara a tapas do reino de Satanás na história, no Evangelho de Marcos, e como tal, ele poderia estar representando o grupo todo. É uma possibilidade. Uma segunda possível resposta, ela se refere à possibilidade do demônio estar falando dele mesmo, mas as pessoas presentes na sinagoga. Apesar de ser uma possibilidade ainda menos comum e talvez soe mais estranho, o fato é que Jesus aqui ele não está só iniciando a destruição do sistema satânico, mas também de um sistema religioso que não crê ser ele, Jesus, quem ele verdadeiramente é, o Messias. A ênfase no texto em mostrar a autoridade de Jesus em seu ensino é um confronto direto contra Satanás e os demônios, quanto também ao sistema religioso vigente, que não só desconfiava de Jesus naquilo que ele dizia ser, como eles orquestraram a morte dele. Então, seja a primeira opção ou a segunda, a autoridade do ensino de Jesus também está presente na ordem que ele dá ao demônio. Cale-se e saia dele, repreendeu o Jesus. Quando leio esse breve versículo, logo me vem à mente os demorados shows da fé, onde um dito pastor entrevista um indivíduo supostamente endemoniado. O diabo e sua tropa nunca tem lugar, nunca deve ter lugar de evidência. Esse lugar sempre deve pertencer somente a Deus. Quando cultuamos Ele, o culto é para Deus, é sobre Deus, é com Deus, é para Deus. Com a autoridade de Jesus, com essa repreensão, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Mais uma vez, é interessante o contraste do espírito imundo com as pessoas. Com nós mesmos, não só com as pessoas daquela época.
Será que se nós conhecêssemos Jesus como de fato Ele é, como até o espírito imundo conhecia, será que nós não seríamos mais obedientes às ordens de Deus, como também foi rápido o espírito imundo em obedecer? Em outras palavras, o espírito imundo, ele sabia quem era Jesus, o Santo de Deus, ele disse. Quando Jesus disse para ele se calar e sair, o espírito imundo, ainda que tendo sacudido o homem, se calou e saiu rapidamente. E nós? Será que parte da nossa desobediência a Deus não está ligada à falta de conhecimento que nós temos de Deus? Eu não tenho dúvidas de que essa é sim uma das razões pelas quais nós não obedecemos a Deus como deveríamos. Se soubéssemos que Cristo é muito mais poderoso, colocando aqui um contexto, que Thanos, com todas as joias do infinito, seguramente teríamos uma outra visão, uma outra perspectiva sobre ele e, consequentemente, agiríamos diferentemente. Com a saída do espírito imundo deste homem, todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Aqui a palavra admirado é a tradução de outra palavra grega. Enquanto a primeira era de tirar o fôlego, essa é de ficar chocado, pasmo, boquiaberto, estupefato. O que é isto? Eles perguntavam uns aos outros. A autoridade que viram no ensino de Jesus também viram contra o espírito imundo. E o uso dessa palavra, autoridade, ela chama atenção. Porque essa palavra, logo antes dos escritos do Novo Testamento, antes do Novo Testamento ser escrito, no grego, ela tipicamente designava uma autoridade supranatural. Alguém que tinha uma autoridade além do natural, além do normal. E Marcos usa essa palavra, exousia, 9 vezes. Todas elas, no seu evangelho, refletindo direta ou indiretamente a autoridade de Jesus. Então, não era como uma autoridade política, não era como de uma autoridade eclesiástica, ou seja, da igreja. Não era uma autoridade militar, era uma autoridade sobre-humana. A tal ponto que mesmo demônios obedeciam. O que é isto? De novo, eles perguntaram. Eles não compreendiam completamente quem era Jesus ou o que a presença dele na terra significava. Eles ouviram um ensino superior, um exorcismo completamente diferente de qualquer show da fé e se perguntavam: o que é isto? O público testemunhava o poder de Deus, como havia afirmado João Batista, se lembra? Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Esse poder se evidenciava de diversas formas, e uma delas era por meio da autoridade que Jesus tinha ao ensinar e ao combater os demônios. O que eles testemunharam não tinha precedente. O tempo é chegado, já havia dito Jesus. Mas ainda que as pessoas não soubessem com detalhes sobre a identidade de Jesus, e talvez isso seja verdade para muitos de nós aqui no nosso meio, essas pessoas começavam a ganhar insights, impressões sobre quem ele era, o homem-Deus. Ao ter consigo seus discípulos ao seu lado, aos poucos eles notavam a verdadeira identidade do servo de Deus. Então as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Hoje, aqui conosco, nós temos a presença de alguns irmãos e irmãs lá de Campinas, São Paulo, da igreja que nos enviou para cá. Um deles é o Lucas, aqui na minha frente. Ele é o nosso líder de ministério. Ao ler esse relato de Marcos, esse versículo 28, que as notícias a respeito de Jesus estavam se espalhando rapidamente por toda a Galileia, eu penso: como eu adoraria dizer para ele, para o Lucas e para toda a igreja de Campinas, que as verdades bíblicas, o nascimento, a vida, a morte de Jesus têm sido rapidamente espalhadas por toda a região de Paulo Afonso.
Mas esse trabalho não é exclusivo meu, não é exclusivo do grupo que veio de Campinas. Esse trabalho, como veremos no decorrer do Evangelho de Marcos, não era uma tarefa exclusiva de Jesus. Os discípulos também se tornaram responsáveis por anunciar o Evangelho. No final de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós lemos: Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa é uma tarefa que todo cristão precisa cumprir. Melhor do que um relatório para Campinas é a consciência obediente, limpa e alegre diante de Deus, de que as notícias a respeito de Jesus têm se espalhado rapidamente por toda a região de Paulo Afonso, por todo o norte da Bahia, por Alagoas, por Sergipe, por Pernambuco, pelo Brasil. Para isso, nós precisamos conhecer quem é Jesus. É necessário que saibamos quem Ele é. E não há melhor forma do que meditar e estudar a palavra de Deus. Demônios sabem quem Ele é, mas trabalham contra o reino de Deus. Quando sabemos quem Jesus é, nós podemos trabalhar mais efetiva e eficazmente em prol do reino de Deus. Quando conhecemos esse que tem autoridade sobrenatural, nós temos melhores condições de andar nos caminhos de Deus, porque, em primeiro lugar, sabemos a diferença entre o verdadeiro caminho de Deus e o falso. Em segundo, porque à medida que andamos no caminho dele, nós experimentamos que não existe nenhum outro caminho que nos traz tanta alegria. Eu tenho uma sugestão para todos nós que estamos aqui. Como eu disse para vocês, uma grande ênfase do Evangelho de Marcos é mostrar como os discípulos de Jesus precisavam conhecer quem Jesus era. Foi em 1999 que eu entendi minha real necessidade por Cristo. Foi no começo desse ano de 99 que eu aceitei a oferta de Jesus e de verdade criei nele. Eu fui salvo pela graça de Deus, por meio da fé. Nada, nenhuma obra poderia me colocar próximo dele, a não ser o próprio amor dele por mim. E nesse ano eu comecei a ser discipulado por um amigo que me ajudou muito nos primeiros passos da fé bíblica cristã. Nós nos encontrávamos uma vez por semana para ele me ensinar a Bíblia e de uma forma bastante pessoal me ajudar nos conflitos da minha fé e da minha vida. Nesse grupo aqui, há diversas pessoas dispostas e disponíveis para discipular. Quero acreditar que também existem pessoas querendo ser discipuladas, ou seja, que querem aprender mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Meu desejo é incentivar esse encontro entre você que pode discipular e você que pode e quer ser discipulado. E é por isso que eu vou deixar essa folha e essa caneta aqui, para que vocês, ao final, vocês que querem ser discipulados, coloquem o seu nome e uma informação. Para vocês que querem aprender de uma forma pessoal, aprender mais da Bíblia de Deus, escrevam o seu nome. Tá? Novamente, essa é uma folha somente para quem pode e para quem quer. Marcos, ao enfatizar a identidade de Jesus, ele espera produzir nos seus leitores um compromisso de fé com Cristo. Ou seja, a partir de quem Jesus é, nós desenvolvemos nosso senso de discípulo. Que todos nós cresçamos em conhecimento sobre Deus e, consequentemente, desenvolvamos nossa atitude de servo, de discípulos do Senhor Jesus Cristo, único Salvador. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado porque neste texto podemos observar com clareza a autoridade de Jesus Cristo. E quanto mais aprendemos dele, mais percebemos o quanto podemos desenvolver esse senso de discípulo, o nosso serviço para esse reino do Senhor. Nos ajude a conhecê-lo cada dia mais e a desenvolver o nosso caráter cristão, a semelhança e a perfeição de Jesus Cristo, o único que não pecou e que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.